Agora sim, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo de manutenção mecânica aplicada, né, pessoal? Então a gente vai iniciar dando uma olhadinha aí no nosso roteiro de estudos. Deixa eu botar aqui. Perdão, não sei onde é que tá aqui. Peraí. Roteiro de estudos. Aqui. Pessoal, então a gente está aqui nessa semana, na semana 7, né? Então já estamos. Ah, entendi, Richard, entendi. Às vezes acontece do pessoal dar essa vacilada aí. É. Não, pior que é verdade, não tem como negar essa informação, porque ela é verdade. A do presencial não, né? Mas aqui sim. Mas essa é uma turma que assiste bastante o vídeo, né? Porque como eu posto no YouTube, depois eu consigo ver lá, né? As pessoas assistem. Tá. Enfim, estamos indo para a 7ª semana, né, pessoal? Então a gente tem mais 7, 8, 9, 10. Então, depois dessa semana, nós temos mais 3 semanas e aí temos aí encerrado a nossa unidade curricular, tá? Entendi. Entendi, entendi. Eu te agradeço. Então, pessoal, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre a ISO 9001 e ISO 14001. Ah, professor, tem outros assuntos ali. Sim, mas a gente sempre procura trabalhar, né, os assuntos que vocês vão ver no presencial, né? Então, na próxima aula do presencial, são esses assuntos que vocês vão ver lá, ISO 9001, ISO 14001, e também vão fazer uma atividade lá. Então, é isso que eu trago também para cá, né? Então, a gente vai ver ISO 9001, vai ver ISO 14001, intervalinho. Depois do intervalo, a gente vai fazer uma atividade, um estudo de caso sobre ISO 9001, algo próximo com o que vocês vão ver lá no presencial, beleza? E aí eu já consigo preparar aí o... Te preparar, né, Richard? O presencial fica mais tranquilo, beleza? Então, pessoal, a gente começa falando da ISO, né? Então, o que é a ISO, né? A ISO é uma sigla em inglês, né, que é International Organization for Standardization, né? Se a gente traduzir isso, né, numa tradução livre, ela traduz para a Organização Internacional de Normalização. Então, a ISO é a organização, né, que mantém normatizado várias coisas no mundo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O o peso que representa 1 quilo está lá na sede da ISO. Então, por exemplo, o metro que representa 1 metro está na sede da ISO. Mas além disso, né, a ISO também tem algumas normas, né? Algumas normas para normatização, por exemplo, família de normas ISO 9000, gestão da qualidade, família de normas ISO 14000, gestão ambiental. Então tem também esses aspectos aí que a ISO tenta normatizar, beleza? Ou traz para normatizar, tá? As normas ISO, tá? Elas não são de adoção obrigatória, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver ISO 9001 aqui hoje. A empresa ela não é obrigada a adotar a ISO 9001. Mas por que então que muitas empresas adotam, né? Como a ISO é um órgão certificador, né, um órgão de normalização de cunho internacional, uma empresa, né, adotar essas normas, né, adotar essas normas, além de trazer uma maior qualidade para o seu produto, também traz um aspecto comercial muito importante, né? Traz aí para a empresa, né, um estofo, né, muito grande, né? Então, geralmente as empresas que passam por certificação da ISO 9001 colocam lá, né? Esta empresa é certificada pela ISO 9001, etc. Então, por isso que é importante. No Brasil, nós também temos, né, uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? A gente tem as nossas próprias normas, que são criadas e referendadas pela ABNT, mas quando a gente trata de ISO, o trabalho da ABNT é pegar as normas da ISO, traduzir e colocar aqui no Brasil para a gente poder usar, tá? Então, a ABNT faz parte, né, desse grande conglomerado que é isso, ok?
Então a gente vai começar falando aí, a gente vai falar de dois sistemas, né, de gestão. O primeiro que a gente vai falar é o sistema de gestão da qualidade, né? Ou a ISO 9001, a mais famosa que existe por aí, tá? Aqui diz 9001 de 2008, porém, né, já temos ISO 9001 de 2015, eu não me lembro se tem uma depois, tá? Mas o que que é isso, né? São os anos que ela vem sofrendo algumas atualizações. Ah, professor, é uma atualização grande? Não, geralmente são atualizações pequenas que não influenciam em muita coisa, tá? Mas vocês têm que saber que existem essas atualizações, tá? Antes de a gente começar, a gente precisa estabelecer alguns conceitos, tá? A ISO 9001 trata de sistemas de gestão de qualidade. E para essas três palavras, tem a sua própria definição dentro da ISO 9001. Quando a gente falar sobre sistema, tá? A gente vai estar falando que é uma combinação de meios e de processos para a gente conseguir alcançar os resultados da empresa. Quando nós estamos falando de gestão, a gente está tratando da administração desses processos do sistema, né, do termo anterior, definindo os resultados e o norte que a empresa está buscando, né, a direção que a empresa está buscando. E quando a gente fala de qualidade, é a conformidade de um certo padrão, de uma definição de precisão e controle, ok? Então, sistema de gestão da qualidade é uma junção dessas três definições que a gente vê aqui, tá? O que a ISO diz que o sistema de gestão, que um sistema de gestão da qualidade precisa, né? Porque o que acontece, pessoal? Muitas empresas têm alguns aspectos de qualidade, tem o setor de qualidade, tem lá o pessoal que trabalha na qualidade, mas isso muitas vezes não é gerido, né? Então, para isso que a ISO 9001 ela vem, para isso que ela aparece, para que a gente consiga gerir, né, todo esse sistema de qualidade, né, transformando isso em um sistema de gestão da qualidade. Lá nos documentos da ISO 9001, a gente vai ter lá tudo especificado em o que a gente precisa fazer, como é que se faz, como é que é feita a certificação, o que precisa, o que a empresa tem que mudar. Então, tudo isso tem lá nesse documento, tá? Então, a ISO 9001 diz que o sistema de gestão da qualidade precisa de 4 coisas. Primeiro, ele tem que ser estabelecido, né? Então, o sistema de gestão da qualidade da empresa tem que ser estável e ele tem que garantir a integridade das informações, tá? Também diz que o sistema de gestão da qualidade precisa ser documentado, ou seja, esse sistema de gestão da qualidade tem que estar sobre um regime de documentação. E esses documentos são o que vão dar a autenticidade para a nossa qualidade de maneira geral. Terceiro ponto, a gestão da qualidade precisa ser mantida, né? Então a gente tem que poder conservar essa gestão da qualidade, garantir e preservar todos esses documentos que estão acerca da gestão da qualidade. E por último, essa gestão tem que estar implementada, né? Então eles têm que estar em funcionamento e passível de estar sendo executada essa gestão da qualidade, beleza? Aí, pessoal, eu falei, né, que as empresas sempre procuram se certificar, né, na ISO 9001. E não é só a vantagem competitiva, né, mercadológica, né, em questão às outras empresas, que a empresa vai ganhar com isso, né? Existem outros fatores que a implementação da ISO 9001 traz, né? Muitas das vezes tem empresas que cumprem os requisitos da ISO 9001, mas decidem não se certificar, né? Só para ter os benefícios, né, de que aquela ISO traz, que são alguns deles aqui. Primeiro, mas aqui no caso é da certificação, de empresas que são certificadas. Reconhecimento internacional, né? Então, como a ISO é uma norma internacional, coloca a nossa empresa, né, ou a empresa que a gente trabalha, no mesmo pé, né, que a gente fala assim, no mesmo pé, né, no mesmo nível de uma empresa de caráter internacional. Por quê? Uma empresa lá na Inglaterra que está seguindo a norma ISO, né, 9001,
tem o mesmo sistema de qualidade que um aqui do Brasil, que também foi certificado, porque a certificação é a mesma, tá? Segundo, a gente tem uma melhoria da organização interna. Depois, a gente tem um aumento de produtividade, uma melhora competitiva, né? Porque ter essa certificação traz para a empresa muitas vantagens mercadológicas, né? Depois a gente tem redução de custos com retrabalho e desorganização. A gente vai ver, né, que a questão da gestão da qualidade traz isso também. Ela também essa certificação vai assegurar a confiabilidade de qualidade, sejam de produtos ou de serviços. Ela vai trazer treinamento e envolvimento da equipe interna. Vai trazer treinamento e envolvimento que gera motivação dos funcionários. Vai trazer uma facilidade de acesso à informação pela questão dos documentos que precisam ser geridos. E, por último, vai trazer um equilíbrio dos fatores técnicos, tá? Uma grande característica dessa norma, que talvez não, mas eu acho que é só ela que traz isso, tá? É a questão de ela abordar ou ela iniciar por processos, né? Geralmente essas gestões, né, elas são administrativas, né? Porque gerir, né, envolve pessoas e pessoas envolve mais a administração do que o processo. Mas a ISO 9001 tem a abordagem por processo, né? E sempre visando a melhoria contínua, ok? Então esses processos, eles podem ser divididos aí em qualquer fábrica, tá? Em 3 grandes processos. Primeiro são as entradas, né? Aí a gente tem matéria-prima, a gente tem as pessoas que trabalham, a gente tem máquina, a gente tem os prédios, a gente tem a tecnologia, dinheiro, informação, tudo isso são entradas para o meu processo, né? São coisas que eu preciso ter para o meu processo poder andar. Depois a gente tem a transformação, que é onde a gente pega todas as entradas, bota no liquidificador e bate, vamos dizer assim. E depois a gente tem as saídas, né? Que podem ser produtos ou serviços, né? Então, quando a gente pega as entradas, bota no liquidificador, bate, transforma, lá no final, a gente tem como saída da nossa empresa os nossos produtos ou os nossos serviços. E é nesse processo de simplesmente três etapas, né? Não é tão simples assim, mas para deixar um pouco mais simples, né? De 3 etapas, é onde a ISO 9001 vai trabalhar. Ela vai abordar esses processos, ok? E aí, quais são os princípios de qualidade que são associados à norma ISO 9001? Ou seja, os pilares da ISO 9001. Primeiro, liderança. Então, ela deixa claro que a liderança é o alicerce para essa gestão da qualidade. A ISO 9001 tem uma seção inteira destacando por que é importante a liderança dentro do sistema de gestão da qualidade. Segundo pilar, foco no cliente. Bem simples, né? Sem cliente, não tem por que a empresa existir, né? Então a gente precisa estar ciente de que é fundamental nós termos o nosso foco como empresa sempre voltado para os clientes, sejam clientes internos, né? Quando a empresa produz para si mesma, né? Ou externos, quando a empresa produz para público externo. Terceiro pilar, tem que ter uma abordagem sistêmica. Então, todos os instrumentos que são utilizados na gestão, eles têm que estar integrados para a gente ter um funcionamento global. E quando eu falo todos os instrumentos, não são instrumentos de medição, por exemplo, né? Mas são pessoas, são processos, são setores, são várias coisas, tudo que participa do processo. Por quê? A partir disso, a gente vai conseguir ter um envolvimento de todas as pessoas na organização. E o próximo pilar é o que a gente já falou, ter uma abordagem por processos. Então, isso é fundamental para a gente analisar a situação. Nesse pilar, a gente vai ter determinada a atuação de todos os funcionários com as suas tarefas e traz essa relação que eu falei entre entradas, transformação e saídas dessas informações, tá? Outro pilar é a participação das pessoas, né? Então, a equipe, né, é extremamente essencial para a gente alcançar os resultados. Outro pilar é a melhoria contínua. Isso é a base da continuidade das análises, né? Então, a gente vai descobrir coisas sobre a qualidade da empresa,
vai trabalhar nisso e vai melhorar isso, certo? Então, melhoria contínua. Depois, tomada de decisão, né? Tomada de decisão também é um dos pilares, né? Onde a gente utiliza vários indicadores, tá? A gente usa de auditorias, acompanhamento, e tudo isso a gente vai identificando como oportunidades de a gente melhorar. E aí a gente entra no pilar novamente da melhoria contínua. Boa noite, Márcio, tudo bem? E o último pilar é a relação com terceiros, tá? Então aqui é o estabelecimento de uma relação entre funcionários da empresa e fornecedores da empresa, né? E isso pode traduzir em resultados para a empresa, como melhores preços, melhores prazos, melhor qualidade dos produtos, melhor qualidade do serviço, tudo isso, tá? Então esses são os pilares da ISO 9001. Deixa eu tomar uma aguinha. Dentro da ISO 9001, nós temos também a questão de como a empresa se comporta, entre aspas, nessa gestão de documentos. Por quê? Quando a gente trata de um sistema de gestão, já falei antes, né? Já citei antes, a documentação é muito importante, porque muitos dados vão ser gerados e muitas decisões vão ser baseadas em cima desses dados. A partir disso, vai ser gerada muita documentação. Por isso, essa gestão da documentação ela é muito importante também. Primeiro, as rotinas da empresa elas devem ser padronizadas, tá? Esse é um requisito extremamente importante para o sistema de gestão, para a gente ter ele como um sistema de gestão seguro. Segundo, a gente precisa de um documento chamado Manual da Qualidade. Ele é um livro, um documento que vai mostrar para terceiros, né, então para outras empresas, qual é o sentimento da organização da empresa. Com esses documentos estabelecidos, né, resumidos, objetivos e claros, a gente vai atrás da estratégia de qualidade da empresa. Depois a gente tem a parte de controle de documentos, tá? E os documentos são que determinam o padrão, a frequência com que a gente executa e avalia. E a gente tem os controles de registro de qualidade, que é basicamente a gente gerar toda a documentação, ok? Para a gente ter registrado tudo que a gente precisa saber sobre a qualidade da nossa empresa. Fechou? Alguma dúvida até agora? Não? Dentro da ISO 9001, a gente tem uma seção que se chama responsabilidade da direção, tá? E isso imputa à direção da empresa algumas responsabilidades extremamente claras, como, por exemplo, estabelecimento de autoridades. Quem é o responsável por cada atividade? Quem deve decidir e tomar atitude em cada atividade da empresa? Como deve e o que deve conter no plano de comunicação da empresa? Essas são algumas definições que a diretoria tem que fazer dentro desses documentos da qualidade, tá? Ela também tem que ter uma análise crítica dessa gestão da qualidade para que os seus produtos possam ser adequados, né? Depois a gente tem também a questão da política da qualidade, que também é responsabilidade da diretoria. Nessa carta de política de qualidade, a diretoria tem que deixar claro o que ela pensa e o que ela quer que aconteça em questão da qualidade da empresa, tá? Por exemplo, o que tem que ter nessa carta, né? Tem que perceber a realidade atual da empresa, construir um referencial futuro melhor que o que a gente já tem hoje, avaliar quais são os caminhos futuros para a gente chegar lá na frente, definir as ações para alcançar as metas e definir quais serão os investimentos necessários, né? Esses são só alguns exemplos, tá, pessoal? Mas pode ter mais coisas, tá? Outra questão da ISO 9001 é a gestão de recursos, tá? Então, toda empresa tem que ter uma provisão de recursos, né? Então, um valor que a empresa vai gastar com isso. Tem que ter recursos humanos, né? Pessoas para trabalhar nisso. Tem que ter infraestrutura e o ambiente de trabalho para isso poder rodar. Beleza? Quanto ao produto, né? Quanto ao produto, a gente tem que ter um planejamento para aquele produto. A gente tem que ter processos relacionados ao cliente. A gente tem que ter projeto de desenvolvimento, né? Para o que a gente vai fazer no futuro. A gente tem que ter aquisição e compras, né? Porque também envolve isso.
a gente tem que ter produção e prestação de serviços e controle de equipamentos, monitoramento e mediação. Isso também muito importante, está lá na ISO 9001. Como é que eu faço a análise para ver se está bem implementado, né? Eu tenho 4 parâmetros que eu posso usar. A satisfação dos clientes, né? Em dizer se melhorou ou não. Fazer uma auditoria interna da empresa, né? Fazer um monitoramento e medição do processo, que isso já deve ser feito ao longo do processo. E monitoração e medição do... Monitoramento e medição do produto, tá? Então, esse monitoramento, essa medição, ela tem que ser feita tanto do processo quanto do produto para eu poder ter uma ideia. Alguma dúvida da ISO 9001? Não? Então, Márcio, alguma dúvida? Não sei se está ouvindo. Pessoal, agora a gente vai falar de uma outra norma ISO, tá? Também de um sistema de gestão, que é a ISO 14001. A ISO 14001 trata, né, do sistema de gestão ambiental da empresa. Ah, professor, mas sistema de gestão ambiental? Sim, toda empresa gera resíduos, vocês não podem esquecer disso. Esses resíduos precisam ser geridos. Eu não posso fazer o que eu quiser com resíduo, jogar onde eu quiser e pronto, né? Essa é a norma de gestão ambiental mais famosa e mais utilizada do mundo, tá? Obviamente por ser uma norma ISO, mas é que isso aqui, junto com a agenda ambiental, junto com o ESG, que é a governança ambiental, né? Trouxe uma importância para as empresas nos últimos anos muito grande. Então, muitas empresas tiveram que correr atrás de se certificar na ISO 14001, né? Para voltarem a ser competitivas no mercado, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui. A ISO 14001, ela tem alguns processos, né? Também por ser também um sistema de gestão, ela tem muitos processos parecidos com a ISO 9001, tá? E para quem já tem a ISO 9001, fica bem mais simples implementar a ISO 14001, tá? Dentro da ISO 14001, a gente tem alguns processos específicos que diferenciam da 9001. Análise de aspectos ambientais, análise de impactos ambientais, atendimento à legislação ambiental e plano de gestão ambiental. Obviamente, é uma ISO voltada para a gestão da qualidade ambiental. Porém, existem também alguns processos comuns entre a 14001 e a 9001, como ter uma política integrada, auditoria interna, ação corretiva, ação preventiva, melhoria contínua, análise crítica da diretoria, documento geral de norma, como manual, procedimento, instrução e registro. Por isso, pessoal, que muitas das vezes, para uma empresa se certificar na ISO 14001, já tendo certificação da 9001, é bem fácil, né? É simples, né? Porque já está acostumada com aqueles processos ali, tá? Quais são os benefícios da norma, né? Porque quando a gente fala de qualidade, pessoal, é bem simples a gente pensar, né? Pô, meu produto vai melhorar, o meu cliente vai ficar mais feliz, eu vou vender mais. Simples, né? Mas quando a gente fala de gestão ambiental, para a gente que é da indústria, às vezes fica um pouco nebuloso, né? Aonde vai melhorar, o que vai melhorar, enfim, tá? Mas o que vai melhorar a implementação e a certificação da minha empresa com ISO 14001? Vai melhorar a eficiência, reduzindo custos de funcionamento, vai melhorar a gestão ambiental da minha empresa. Isso vai reduzir a gestão energética, e vai, no caso de energia mesmo, né? E a quantidade de resíduo dos seus produtos, dos nossos produtos, no caso, né? Vai trazer uma prevenção de risco de acidente ambiental, que, pessoal, acidente ambiental quebra a empresa, tá? Porque as multas ambientais são extremamente caras. Então, a ISO 14001 ajuda muito nisso aí também, tá? E também traz aí uma padronização de regras gerais e uniformização para toda empresa, beleza? Seguimos. Também melhora o aproveitamento dos recursos naturais, traz um livre acesso ao mercado internacional, também por ser essa norma ISO de adoção internacional, traz uma demonstração de consciência ambiental do mercado, que isso hoje em dia está lá no topo, né? Muito em voga, muito falado, muito importante,
e traz aí a possibilidade de obtenção de financiamentos com taxas reduzidas. Esse talvez seja o aspecto mais importante, tá? Se nós falarmos de indústria, né? Obviamente, a parte ambiental é importante, tudo isso, mas se a gente falar de dinheiro, talvez é que seja o mais importante. O governo tem vários programas, né, de financiamentos, tá? Que só são liberados para empresas que têm essa questão da ISO 14001, né? Que conseguem gerir bem os seus resíduos, que conseguem usar melhor recursos naturais. E isso, obviamente, é um incentivo para a empresa, para ela poder fazer isso. Beleza? Quais são os cenários que a norma traz para a gente? Primeiro, compromete a empresa com a gestão ambiental. Então, esse comprometimento da empresa com a gestão ambiental, ele é importante para o desenvolvimento de pequenas e grandes empresas, principalmente quando as preocupações com esse assunto, né, são muito importantes mundo afora, que é o que vem acontecendo, tá? Depois a empresa vai ter ganhos econômicos indiretos, tá? Esses ganhos, pessoal, eles não são diretamente colocados lá no caixa, não é que vai entrar mais dinheiro, eu vou colocar dinheiro no caixa. Mas eu vou afastar algumas sanções que são impostas por órgãos protetores da natureza. Então, eu não vou colocar dinheiro no caixa, mas eu vou deixar de tirar dinheiro do meu caixa pagando multa, pagando, enfim, tudo isso que envolve isso, tá? Outra questão é a imagem da empresa, né? Então, como a gente tem esse aspecto ambiental hoje muito importante, nós temos um sistema de gestão da qualidade, de gestão ambiental, viu? Sempre confundo. Melhora muito a imagem da empresa. Leva a imagem da empresa para um outro patamar, ok? Quais são os requisitos da ISO 14001, tá? Quando a gente trata de política ambiental, a gente vai iniciar pelo planejamento. Então, nós temos que verificar os aspectos ambientais, verificar os requisitos legais e ver como é que vai ser o programa, vai ser incentivado na empresa, quais são os objetivos que a gente quer alcançar e quais são as metas que a gente quer alcançar, né? As metas são metas menores para chegar num objetivo maior, tá? Depois eu passo para a parte de... Então, essa primeira parte é de planejamento. Segunda parte é de implementação e operação, tá? Nessa parte, eu vou verificar recursos, funções, autoridades e responsabilidades. Bem parecido com a 9001, né? Depois, conscientização dos funcionários, competência, quem é competente para o que em cada função e o treinamento dos meus funcionários. Depois, a parte de estabelecimento de canais de comunicação, documentação, o controle desses documentos, igual a ISO 9001, né? O controle operacional e a preparação de respostas a emergências. Não é porque agora eu tenho um sistema de gestão ambiental que não vai acontecer mais nenhuma emergência ambiental. Essas coisas acontecem, né, pessoal? E a gente tem que ter um plano para estancar isso, né, caso venha acontecer, ok? Isso é muito importante aqui também. Depois a gente tem a parte da verificação. É onde a gente vai fazer medição e monitoramento, a gente vai avaliar se a gente está atendendo os requisitos legais, sejam requisitos ambientais da cidade, do estado ou do país, tá? A gente vai verificar quais são os pontos que não estão conformes, por que não estão conformes e quais são as ações preventivas e corretivas para resolver isso. A gente vai ter controle de registros e auditoria interna. E por último, a gente vai ter análise pela documentação. E aqui tem um aspecto bem interessante que eu sempre gosto de trazer, é que a ISO 14000 ela tem uma parte de planejamento, uma parte de implementação e uma parte de verificação. Isso me leva, e também deve levar vocês, né, que é o que eu estou falando, a uma ferramenta muito famosa de gestão, que se chama PDCA. Ou seja, a gente vai planejar, a gente vai implementar, a gente vai verificar e vai agir aqui no final. Ó, cadê? Ó, vai agir aqui no final. Então, pessoal, além de a gente já ter, muitas das vezes, uma norma ISO 9001 implementada, o que vai facilitar a implementação da 14001, eu também já utilizo, às vezes, de ferramentas como o PDCA, e isso me facilita também implementar
essa ISO 14001. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá, vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo aí, dá tempo de ir no banheiro, comer alguma coisa. 21 horas a gente volta para fazer o nosso estudo de caso, tá bom? Até daqui a pouco.
Vamos lá então. Vocês estão aí? Vocês estão aí? O Richard e o Márcio estão por aí? Tá aí? Ô, Richard, deixa eu te perguntar, só de bobeira. Mas quem falou foi o professor daqui, dá aula ao vivo aqui, ou foi aí da tua escola? Só para nós. Dá aula ao vivo aqui? Sim, Tá. foi o daqui. Foi o daqui do IAD. Tá, beleza, então. Não, só para nós saber mesmo. Tá? Pessoal, então agora a gente vai fazer um estudo de casos, tá? E envolvendo a ISO 9001. Mas não é simplesmente ir lá, vendo a ISO 9001, né? Vocês têm que fazer uma pesquisinha da ISO 9001 e fazer a atividade, tá? Qual é a atividade? Ali, ó. A Max Steel Indústria Metalúrgica... Oh, peraí. Oh, meu Deus, foi muito para baixo. A Max Steel Indústria Metalúrgica fabrica componentes para máquinas industriais e enfrenta diversos problemas no setor de manutenção, como vou ajeitar aqui. Falta de padronização nos processos de manutenção, ordens de serviço incompletas ou mal registradas, ausência de planejamento de manutenção preventiva e ausência de análise de causas de falhas e de indicadores de desempenho. A direção da empresa decidiu implementar um sistema de gestão da qualidade conforme a ISO 9001 do ano de 2015, com foco na organização e na melhoria contínua dos serviços de manutenção, tá? São 5 perguntas. Primeiro, identifique 3 problemas encontrados no setor de manutenção da Max Steel que violam os requisitos da ISO 9001. Segundo, proponha 2 ações corretivas ou de melhoria que poderiam ser aplicadas no setor de manutenção para atender a ISO 9001. Terceiro, elabore um exemplo de procedimento ou instalação de trabalho pequeno, tá, pessoal? Não precisa ser muito extenso. Que poderia ser implementado para padronizar um serviço de manutenção, por exemplo, uma troca de rolamento, uma suspensão de sistema pneumático, por aí vai. Quarto, a ISO 9001 enfatiza o uso de indicadores de desempenho. Sugira 2 indicadores para o setor de manutenção que permitam avaliar a eficácia dessas ações implantadas. E 5, explique de que forma esses indicadores ajudam na melhoria contínua conforme a seção 10 da ISO 9001. Beleza? Então é um exercício um pouquinho mais longo, tá? Por isso que a gente tem bastante tempo. Como nós estamos só nós 3 aqui, a hora que vocês terminarem, não sei se o Márcio vai conseguir fazer, mas o Richard eu sei que vai fazer, me avisem que daí a gente corrige e é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí aqui no chat a mensagem. Valeu!
Não, tranquilo, tranquilo. Teu tempo aí, sem problema. Vamos lá, então. Então, vamos para a correção, tá? Então, o estudo de caso era o seguinte. Empresa Max Steel, indústria metalúrgica, fabrica componentes para máquinas industriais e enfrenta diversos problemas no setor de manutenção, como falta de padronização dos processos de manutenção, ordem de serviço incompleta mal registrada, ausência de planejamento de manutenção preventiva e ausência de análise de causa de falhas e indicadores de desempenho. A direção da empresa decidiu implementar um sistema de gestão da qualidade conforme a ISO 9001, com foco na organização da melhoria contínua de serviço de manutenção. Primeira pergunta. Identifique 3 problemas encontrados no setor de manutenção da Max Steel que violam, né, os requisitos da ISO 9001. O que você colocou?
Então, professor, eu botei falta de padronização dos processos, Certo? ordem de mau serviço registradas e ausência de análise de falhas e indicadores. Perfeita resposta. É isso aí mesmo. Pergunta 2. Proponha duas ações corretivas ou de melhoria que poderiam ser aplicadas no setor de manutenção para atender a ISO 9001. O que você colocou? Eu coloquei o tratamento e análise de raiz, os 5 porquês e o diagrama de Ishikawa. Tá. Diagrama de Chicago, 5 porquês e qual é o outro? Desculpa. 5 porquês. 5 porquês. Tá, fechou, certinho. Pergunta 3. Elabore um exemplo de procedimento ou instrução de trabalho que poderia ser implementado para padronizar um serviço de manutenção. Identificação da falha, demonstragem, inspeção, instalação, teste e registro. Fechou, perfeito, certinho. Quarta pergunta. A ISO 9001 enfatiza o uso de indicadores de desempenho. Sugira 2 indicadores para o setor de manutenção que permitam avaliar a eficácia das ações implementadas. Eu coloquei 2 aqui, a MTBF, tempo médio entre falhas, taxa de cumprimento do plano eficaz na manutenção preventiva. Tá, fechou, também tá perfeito. 5. Explique de que forma esses indicadores ajudam na melhoria contínua, conforme exige a seção 10 da ISO 9001. Planejar metas para que não ocorram erros, executar ações rápidas e verificar KPIs e agir em desvios. Fechou, cara. Pô, perfeitas respostas. Show de bola. Muito show de bola aí. Fechou? Pessoal, por hoje era isso, tá? Sem mais, não temos mais perguntas, por hoje era isso. Semana que vem a gente volta para mais uma aula, né? Aí já está terminando, só tem mais 3 aulas, e depois a gente vai para a próxima unidade curricular, tá bom? Bom feriado a todos aí, um bom descanso. A gente se encontra semana que vem. Obrigado pela presença, um abração e vamos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Bom feriado para o senhor também.